alguma coisa. Aí Então, a tem gente várias- pode ir nas nossas informações. O que a gente selecionou aí? O que a gente selecionou aí? Vamos ler tudo que a gente já escreveu. as religiões No já são texto. sobrepostas na Algumas religiões interferem nas políticas públicas de outros campos. Isso não combinaria muito, né? Nisso, né? Aham. O direito de liberdade de expressão não justifica a agressividade. Também não se encaixa. A gente consegue perceber claramente que não tem nada a ver com origem. A legislação para crimes contra o sentimento religioso e perturbação de atos não em relação e também essa parte aí de parágrafo único também não diz discriminação. As raízes que mais sofrem são as de matriz africana. Quanto menos influência cultural, menor discriminação. Tá. Vamos puxar aí. No Brasil, a discriminação religiosa aparece como reflexo da discriminação racial. Isso aí surge como uma origem pra gente. Uma possível defesa de ir por essa linha. Não Eu acho surge? que essa Essas linha, duas ela é, apesar questões. dela ser bastante real, né, e concreta, é algo que a gente tem que tomar bastante cuidado para não cair falando só em questão de discriminação às minorias sociais e étnicas sem fazer esse contorno religioso, né? Então, essa é a grande problemática desse texto para mim. Que a gente pode se manter nessa questão de uma discriminação mais geral com relação às minorias sociais e étnicas, no caso, étnicas, né? Mas dá esse contorno da religião, entendeu? Essa que é a grande sacada nesse texto. Tá, voltou. É que já dá travado. Tá, aí você já falou dessa questão, né, da origem da... É só a gente complementar aí, né? Uhum. Na discriminação racial. Tá. Aí o argumento 1. Qual seria o nosso primeiro argumento aí? Uma boa pergunta, deixa eu pensar. Que um argumento 2, que não sei se é tão bem um argumento, mas que poderia servir nesse momento, é a gente pensar como que as discriminações com ato violento também são, na sua grande maioria, direcionadas às religiões africanas. Isso está no texto? Não está no texto, mas a gente sabe do nosso repertório, que não é incomum que a gente veja nos jornais, nas grandes mídias, matérias falando de que terreiros foram queimados. Visões, né, que a gente constrói na sociedade aí, que acabam criando essa violência. Ah, perfeito. Vamos lá, então. Percebe-se que os atos de discriminação mais violentos são contra as religiões. Pode ir falando, tá, Má? Enquanto eu tô anotando aqui. Aí a gente pode puxar nessa fundamentação a questão da verbalização, de como o verbal entra aí, como a ofensa verbal entra aí também. Chamar de macumba e tudo mais. De como, por exemplo, que as pessoas negras que reafirmam nas suas vivências as suas práticas religiosas também acabam sendo mais excluídas. E, de alguma maneira, o racismo estrutural é tão grande no Brasil que a gente cria barreiras para que essas pessoas não consigam ser quem elas são na sua essência, né? Tanto é que, por exemplo, você vê uma pessoa negra que é católica, você não fica encrencando com ela, certo? Mas o fato dela trazer a sua essência para a sua prática de vida e de fé é uma coisa que incomoda. Incomoda por quê? Não é? Entende? Então, a gente pode puxar esse segundo argumento que vai fazer mais sentido do que esse que eu coloquei. Vamos pensar assim.
Gente, mas como vocês vão conseguir ter essa. Se condicionarem a construir esse pensamento dentro da prova de vocês? Com prática, gente. Então façam as redações que nós passamos. Estão ouvindo, galera? Livre, a gente pode botar entre aspas, seguindo a matriz africana. Seguindo uma prática religiosa ancestral, vamos pensar assim, uma prática religiosa ancestral, porque eu acho que é interessante pensar essa questão da ancestralidade aqui também. Uhum. Tem menor passabilidade do que passabilidade mesmo? É que tava falando do corretor aqui. Tá. Eu acredito que sim, né? Tô pensando... Já aceitou o corretor aqui. É porque os neologismos nunca aparecem aqui, né? Tô pensando em passabilidade, a gente pensa a própria questão do racismo estrutural mesmo, né? De ter ou não maior passabilidade. Então, acho que tem maior passabilidade do que as que seguem religiões cristãs, porque eu acho que cristãs. Dá para fazer um paralelo interessante entre essa questão do cristianismo e o preconceito. Por isso que eu estou botando aqui, tá? Sim. O cristianismo é, de fato, de longe, assim, inocente, e aí a gente... A gente, por exemplo, poderia usar como muitas pessoas... Tem a fundamentação. Violências raciais são motivadas pela expressão religiosa. A nossa proposta de solução com base nos nossos problemas. Então, quais seriam os caminhos para pensar essa questão da superação da discriminação religiosa? Agente 1, perfeito. Pensando sempre em dois agentes diferentes, né? Lembrando que a gente já tem algo em relação a um caminho, que é a questão da legislação. Então, trazer essa legislação o tempo todo dentro do seu texto como um caminho, tá? Isso é importante a gente fazer isso. Eu acho que a gente pode botar até um asterisco na hora de desenvolver o texto. De trazer sempre a questão de como a legislação ela é um caminho para combater isso, sim. Tá? Então, acho que a gente pode até incluir na final, eu vou botar até aqui, esse asterisco de fazer essa retomada e essa reafirmação, entende? Então, Tá, apareceu aqui para mim que você colocou, eu acho que é isso mesmo. A expressão religiosa do indivíduo que exerce sua exclusão apetrechos você vai ver? Peraí, não Tá. ouvindo. Isso ocorre apesar da legislação se constituir... Você ouviu tudo que eu falei agora? Não ouvi, mas tudo bem, não tem problema. Não, tá.
Só para reforçar Gravado. aqui pra Eu gente não caminhar. ouvi, mas vocês vão ouvir, tá? Porque fica gravado de qualquer maneira. É isso que eu ia falar. Tipo, eu tava falando justamente isso, de que a gente consegue perceber o alinhamento didático entre as duas professoras quando a gente consegue dar uma aula em conjunto mesmo, uma não ouvindo a outra. Então, eu coloquei isso não ocorre apesar da legislação se constituir como caminho para combater isso, para reforçar e a gente não tendenciar. Porque lembrem, o tema é caminhos para combater. Entende? Então a gente tem a legislação como um caminho para combater isso. E isso a gente tem toda hora nos textos motivadores. Então é algo que a gente puxa ali. Entende? O texto motivador fez a gente puxar essa leitura aí. Entende? Então, uma proposta seria melhorar essa legislação. Aí vem as perguntinhas, né? Quem? Como faremos isso? Quem fará isso? Como fará? Como fará isso? O que fará? Né? Porque melhorar a legislação é um quê, mas é um quê meio genérico demais. Precisa especificar aí, né? Em que ponto a gente vai melhorar? O que a gente vai melhorar? É a pena que a gente vai aumentar? É quem recebe a denúncia que a gente vai, de repente, transferir para uma delegacia de crimes raciais? Entendendo que essa questão está relacionada à questão racial, né? Então, a gente tem que pensar tudo isso. Oi, pessoal. Então, estou aqui agora, eu aqui, professora Fernanda, para finalizar essa nossa reflexão da aula de hoje, né? Falando um pouco, então, de onde nós chegamos para montar essa proposta de solução, né? O que a gente pensou, então, foi numa proposta que viabilizasse 2 agentes. De que modo? Primeiro, a gente pensou em melhorar as práticas educacionais com relação ao ensino de história e cultura afro-brasileira no intuito de acabar com o desconhecimento que paira sobre essas religiões, né? Porque, sendo a religião parte da história e cultura de um povo, a partir do momento em que a gente viabiliza o ensino de história e cultura dessa matriz africana, dessa linha afro-brasileira no ensino, a gente viabiliza também a desmistificação de muitos pontos que são hoje pontos que provocam essas atrocidades aí que a gente vê na nossa vida cotidiana, de botar fogo nos espaços, matar as pessoas que praticam a fé delas. E um segundo ponto é pensar em melhorar, então, o conhecimento acerca da legislação. Porque quanto mais intimidada as pessoas que são capazes de cometer essas atrocidades ficam, de fato não cometem esses crimes, mais segurança a gente consegue conceder para as pessoas que estão praticando essa fé. E quanto mais segurança, mais elas praticam essa fé, a gente acredita que maior, então, é a solidificação daquela fé como parte do patrimônio cultural brasileiro e não só africano. Entende? Como que isso forma parte de quem nós somos enquanto brasileiros. Então, a aula de hoje, ela é um pouco sobre isso. Nós terminamos aqui o nosso encontro de hoje, mas seguimos na nossa próxima aula. Eu e a professora Mayara, a gente segue aqui fazendo a redação. Mas vocês vão encontrar com a gente, então, a partir daqui na próxima semana. Qual que é a tarefa dessa aula, né? A tarefa dessa aula é, então, que vocês escrevam uma redação no molde Enem com base na reflexão que nós fizemos até aqui, ok?